Olá, eu me chamo Dandara Luz, também conhecida como Dandarona. Eu sou multiartista, trabalho majoritariamente enquanto DJ desde 2018 na cidade. Eu sou residente do coletivo Madame Music e também sou produtora do selo Atraque. E tenho levado meu trabalho para diversas outras cidades e também tenho extrapolado as barreiras do continente e ido também para países como, por exemplo, a Alemanha, Portugal. E hoje eu venho trazer, a partir dessa oficina de mixagem, o que eu entendo por mixagem e o que vem a partir dos meus conhecimentos que foram adquiridos ao longo do tempo. Essa oficina de mixagem, ela foi desenvolvida no intuito de trazer pessoas que têm interesse em mixagem, nesse assunto, trazer também conhecimento para essas pessoas que muitas vezes não sabem por onde começar. E é isso, hoje vamos falar um pouquinho sobre mixagem. O intuito desse vídeo é trazer conceitos iniciais, justamente para que não haja aquele susto, porque geralmente quando a galera olha para uma CDJ, olha para uma controladora, já leva aquele susto por causa do número de botões que tem, de luzes. Mas enfim, aqui hoje a gente vai entender a diferença entre uma controladora, uma CDJ e também vou trazer alguns conceitos do que diz respeito a esses botões que a gente vê e que tanto se assusta, que eu falo por mim que particularmente me assustei no início. E primeiramente eu quero trazer, né, essa diferença. Qual a diferença entre uma CDJ e uma controladora? Vamos entender a partir da sua nomenclatura. A CDJ, como o próprio nome já diz, né, é um equipamento mais antigo que a controladora, e a leitura dela era realizada, né, no caso, a partir de CDs. E aí, com o tempo, com o avanço tecnológico das coisas, foram se aparecendo outros tipos de CDJ que não necessariamente precisariam de um leitor de CD, como por exemplo a XDJ-R1. E hoje a gente tem, enfim, diversos modelos de CDJs, diversos modelos de XDJ também, mas a técnica, em termos de técnica, é a mesma. No que se trata da controladora, a gente vê, né, que é um aparato menor do que uma CDJ. Aqui a gente tem uma controladora, que eu vou estar apresentando a vocês. E a CDJ, né, a principal diferença que a gente já percebe é o tamanho, né? Quando se vai adquirir uma CDJ, a gente adquire peça por peça. A gente adquire um mix, o deck e o outro mix. E com certeza é um equipamento muito mais caro, que geralmente a gente encontra muito mais fácil em boates que já trabalham com isso. E aí a gente tem a controladora, né, que digamos que seja uma versão mini da CDJ. E a controladora, ela vai conseguir entregar o mesmo resultado, né? Existem diversos modelos de controladoras e cada modelo vai trazer uma inovação, vai trazer um botãozinho diferente, uma coisinha diferente, mas em termos de técnica, é a mesma técnica. O que eu trouxe hoje para mostrar para vocês é a controladora, que afinal de contas, né, é o equipamento mais acessível quando vamos comparar com a CDJ, e é mais fácil também de se entender através dela. E aqui eu vou fazer uma rápida demonstração, né, de cada parte da controladora do que a gente está vendo aqui. A princípio, né, como eu tinha falado, pode assustar, mas na prática a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças. A controladora, ela simula exatamente o que a gente vê nos softs como o Virtual DJ, Recordbox, o Tractor, o Cross, enfim. Diversos softwares que são compatíveis a controladoras, né? Que geralmente essas controladoras, elas têm, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com a Pioneer DDJ-RB. Essa Pioneer, ela é compatente com o Virtual DJ, mas, por exemplo, não é compatente com outros softwares. A Numark, por exemplo, é uma controladora que ela é compatível com o Tractor, por exemplo. E assim vai.
Existem diversas controladoras para diversos softwares. E aqui a gente vai estar trabalhando com essa Pioneer, porque também eu vou estar fazendo demonstrações dentro do Virtual DJ para a gente entender como funciona isso na prática. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero apresentar os decks a vocês, né? A controladora é dividida em deck A, mixer e deck B, onde o deck A e o deck B vão ser iguais, na maioria dos casos. Esse botãozinho aqui é o botão de pitch. O pitch ele vai ser responsável pela mudança de BPM da música. E aí a gente tem que, na hora da mixagem, ter muito cuidado nessa mudança de BPM para não ser uma mudança muito brusca. Então a gente tem que mexer bem de levinho aqui nesse pitch para a gente não fazer com que a música acelere rápido e aconteça o que muitas vezes acontece, que é o efeito de Alves Skills, né? Quando a gente acelera muito a música, a voz fica semelhante ao daquele desenho. Então a gente tem aqui o pitch, responsável pelo BPM, e quando eu falo BPM, eu estou querendo falar de batidas por minuto, digamos que seja a unidade de tempo que vai medir as batidas da música, né? Nesse campozinho aqui dessa controladora, a gente vai ter essa siglazinha FX1, e aqui esse FX1 ele vai estar representando os efeitos que a gente pode utilizar com essa controladora. E aí, claramente, a gente não tem um visual aqui, né? Mas a gente vai poder estar vendo os efeitos e escolhendo os efeitos a partir do que a gente vê também no soft. Então, a gente vai ter o FX aqui a gente vai ter esse ON para a gente ligar o efeito, acionar o efeito. Esse botãozinho aqui, a gente vai mudar os efeitos, vai estar escolhendo os efeitos. E aqui a gente vai estar aumentando ou diminuindo a intensidade do efeito que foi escolhido. Então agora a gente vai para uma outra parte do deck, que é o jogger. E o jogger vai ser muito útil para a gente localizar um ponto da música que a gente quer começar e também para a gente marcar esse ponto através do kill, que eu vou falar já. Mas o jogger, ele tem essa função, né? Quando a gente move ele, a gente consegue visualizar através do soft a mudança, né, de onde vai estar o cursor, o ponteiro, né, da onda sonora. Ou seja, a gente vai utilizar esse jogger justamente para poder localizar exatamente o local onde se quer iniciar a música, de acordo com que fique de uma maneira coesiva com o que você vai trazer, né? No que diz respeito à sonoridade. E também ele vai servir para voltar a música, se a música, por exemplo, se a gente der um play nessa música, a música do deck B tá tocando, e a gente dá um play na música do deck A, e se a gente der esse play errado, não tiver sincronizado, a gente pode utilizar o jogger também para fazer essa sincronização. Aqui a gente vai ter o botão Sync, que vai ser o botão responsável pela sincronização das músicas. A partir do momento que a gente aperta Play e a gente vê através do soft que a música não syncou, que esse é o termo que a gente usa, que traduzindo quer dizer a gente não sincronizou a música corretamente, e a gente dá pause e dá um play e um pause junto, um play e um sync junto ao mesmo tempo, para que essa música seja sincronizada e as batidas elas se encontrem de uma forma perfeita e a mixagem saia perfeita. Aqui a gente vai ter esse padzinho de botões, onde a gente vai encontrar o Hotkey, que vai ser justamente o botãozinho que vai salvar o local onde você encontrou através do jog que você quer soltar a música. E aqui a gente pode fazer diversas coisas. Dentro desses botões a gente pode utilizar também como vários hotkeys. Aqui a gente tem outras funções, mas que no geral a gente utiliza muito esse padzinho aqui no hotkey para a gente demarcar essa partezinha de onde a gente começou e brincar com mixagem e fazer aqui o que você entender que fica legal para aquele momento. Desse lado, a gente vai ter os botões de loop, que vai ser o in ou out. O botão de loop nada mais nada menos do que repetir um determinado trecho da música.
E quando a gente repete esse determinado trecho da música, a gente vai ter tempos. E isso eu vou mostrar quando a gente for lá para o soft. Mas aqui, em se tratando da controladora, o loop in está dizendo que o loop vai começar antes de onde você marcou. E o out, que é a saída, vai ser depois de onde foi marcado o loop. Tudo que eu falei aqui agora a respeito do deck A se replica para o deck B. Então, a mesma explicação que eu dei aqui serve para aqui também. E agora a gente vai focar aqui no mixer e mais necessariamente nos principais botões que a gente vai utilizar na mixagem, certo? O crossfader é um botão que, se eu colocar ele todo para a esquerda, apenas a música que está sendo reproduzida nesse deck vai estar tocando na pista. Se eu colocar o crossfader todo para esse lado de cá, apenas a música que estiver tocando nesse deck vai ser reproduzida. É interessante que esse crossfade ele fique no meio, porque aí a gente pode fazer essa brincadeira de mixagem, né? A partir dos volumes, que são esses botões. Os botões de volume, eles vão ajudar muito nessa questão e a gente não vai precisar estar mexendo aqui. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente esquece que o crossfader está de um lado e aí a gente solta a música e a música não sai. Então, para que isso seja evitado, a gente vai deixar sempre o crossfader no meio daqui e vai utilizar os botões. A gente tem esses dois botãozinhos aqui. Existem controladoras que tem 4, e aí quando tem 4 também são 4 fileiras dessa, que no caso são controladoras que são mais específicas assim para pessoas que usam 4 decks. Eu particularmente uso 2 decks. Então, o volume aqui nesse caso, ele auxilia bastante nessa transição de uma faixa para outra. Muita gente consegue fazer a mixagem aqui através do crossfader, mas eu particularmente acho que a mixagem ela sai mais perfeita quando a gente utiliza esses botões de volume. Aqui, nesse botão de baixo, a gente tem o filtro. E aqui é uma coisa específica dessa controladora. Por quê? Porque existem outros modelos que não tem filtro ou que o filtro é em outro local da controladora. Existem modelos que enfim, o filtro ele não vai existir e a gente vai ver no soft. Nesse caso, nessa Pioneer DDJ-RB, a gente vai ter o filtro aqui e a gente vai poder utilizar ele diretamente na controladora. Aqui a gente tem o botão de grave ou baixo, que se eu trouxer ele todo para esse lado de cá, eu vou ter o meu grave diminuído, ou todo para esse lado de cá, eu vou ter o grave aumentado. E aqui, essa explicação também se replica para esse botãozinho de cá. Eles são os mesmos botões com as mesmas funcionalidades, sendo que esse para o deck desse lado e esse para o deck A. Aqui a gente vai ter o botãozinho de médio. E esse médio, ele geralmente está muito associado à voz que está sendo reproduzida pela faixa. Então eu posso fazer um controle do médio a partir desses botões, entendendo qual a necessidade da música. Por exemplo, se eu tenho uma música que está tocando e ela não tem vocal, e a próxima música que vai chegar tem vocal, eu posso estar diminuindo um pouco o médio dessa e aumentando um pouco o médio dessa. E aí quando eu faço isso, a voz da música que está chegando fica mais em evidência, mas isso é muito por percepção, é muito na prática. Quando a gente pratica, a gente entende qual a necessidade de fazer isso ou não. E aqui a gente tem um agudo, né, que é relacionado às batidas agudas da música. É a mesma coisa, se eu botar para um lado ele vai aumentar, se eu botar para um lado ele vai diminuir, e isso se replica para o outro lado aqui. Aqui a gente vai ter o botão de ganho, e esse botão de ganho ele vai ser responsável por aumentar, além do que esse botão de volume consegue, o volume da música. Então, se eu aumentar um pouco o ganho, eu aumento mais o volume da música, ainda mais do que o próprio volume.
Então, o que geralmente acontece é deixar esse botão do jeito que está, porque muitas vezes quando a gente aumenta esse ganho, a gente pode perder qualidade sonora. E aí a gente vem para esses botões aqui do meio que são relacionados à pré-escuta. Aqui a gente tem o master e aqui a gente tem o headphone. Esse headphone aqui vai ser relacionado ao volume que a gente vai estar escutando no fone de ouvido. Já esse aqui vai ser o volume que vai estar tocando na pista. E sobre o mixer, é isso que a gente tem. Então, né, a gente vai agora prosseguir para a parte final desse vídeo, onde eu vou estar falando sobre marcação, que é um elemento muito importante na mixagem, e vou estar falando também sobre sincronização de música. Aqui a gente tem duas músicas, né, que eu selecionei. Vou pedir que vocês prestem atenção na faixa azul daqui. E aqui a gente tem essas duas músicas intercruzadas nesse campo aqui. Isso aqui é o leitor das ondas sonoras, da onda sonora da música, né? Então, a gente vai fazer o que para marcar? A gente vai utilizar o jockey, e aí eu vou trazer o jockey um pouquinho para cá, para a gente ver onde está a batida da música. A batida da música inicialmente começa aqui, então eu já trago o meu jockey para cá, para a gente iniciar ela de onde começa. E aí, com o jockey aqui, a gente já pode dar o play, o kill na verdade, dar o play e a música já vai estar saindo de maneira correta. Por que a gente tem que fazer isso? Porque muitos softs, eles não automatizam esse procedimento. O Virtual DJ ele é um software que ele automatiza muita coisa para a gente. Ele entrega muita coisa já pronta. Então a gente não precisa estar se preocupando com tantas edições que a gente precisa fazer no decorrer das músicas. Mas, em se tratando aqui de marcação de música, que a gente vai aplicar isso em todo e qualquer software que a gente for tocar, a gente precisa entender que, primeiramente, é necessário que esse marcador esteja no primeiro beat da música. E aí eu dou o kill, e aí a música já está marcada no primeiro beat. E aí quando eu der o play, a música já vai estar saindo direitinho. Se eu botasse esse jogging mais para cá, a música começaria desse ponto. E aí a gente vai criando com o tempo, com a prática, enfim, um entendimento do que fica mais coesivo. Se eu começo daqui, se eu começo dali, de onde começa mais os graves. A parte que tem o azul mais predominante na onda sonora é a parte que tem mais graves. Então, se eu quero começar já a partir desses graves mais atenuados, ou se eu quero começar com a introdução da música, é para isso que esse jockey é muito importante. Então, eu vou voltar aqui para o começo da música, estou utilizando o jockey aqui, voltei para o começo da música, estou no primeiro beat, aí eu vou ver agora se é a segunda música, ó, aqui eu mexi no jockey do deck B, então eu vou ver agora se essa segunda música, ela também vai estar sincronizada direitinho, marcada direitinho na primeira batida. Aqui a gente volta um pouquinho e vê que o marcador é vermelho, se confunde um pouco, mas esse marcador está indicando que a música está iniciando no primeiro beat. Então, eu vou soltar um pouquinho aqui a música, vou aumentar um pouquinho só o volume, para a gente entender como funciona esse mecanismo de sincronização. Eu não vou esperar passar muito tempo da música. Digamos que eu queira começar agora a sincronização, então eu vou dar o play junto com o sync. A partir do momento que esse retângulozinho azul estiver em cima do retângulozinho vermelho, cada retângulo desse significa a batida da música, né? No caso do azul dessa música aqui do deck A e a vermelha do deck B. Então quando eu dou play aqui, sem apertar no sync, eu corro o risco da música não estar sincronizada. Então vamos fazer um teste. Por sorte agora eu sincronizei a música sem ter que utilizar o sync, mas vamos de novo.
a música novamente foi sincronizada. Então eu vou agora utilizar o sync. Dei pause. E aí, ó, a música tá sincronizada e eu já começo a subir o volume dela para entrar e a mixagem ser perfeita. E é isso que eu tenho para falar sobre marcação e sobre sincronização. Então, a gente chegou no final do primeiro vídeo da oficina de mixagem que eu estou propondo aqui para vocês. E nesse vídeo a gente viu um pouquinho sobre a diferença de CDJ e controladora. Falei também sobre os elementos que compõem a controladora. Falei também sobre marcação de beat e sobre sincronização. Então eu aguardo vocês nos próximos vídeos que serão lançados. Não perde, fica atento.